Fala galera, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje, segunda-feira. Hoje foi um dia difícil de vir para a escola, né? Alguns dias a gente tá um pouquinho mais cansado, mas enfim, aí eu tava pensando que ao invés de falar um pouquinho dos meus dias que estão agora sendo um pouquinho mais repetitivos, eu levantei alguns temas aqui. Hoje, na verdade, eu gostaria de levantar um tópico que são quais são os erros mais comuns, né, que nós professores cometemos no nosso dia a dia. Eu fiz uma listinha aqui, então eu vou lendo alguns tópicos que eu coloquei aqui e a gente vai conversando sobre isso para ficar um pouquinho mais interativo. Primeiro, eu gostaria de agradecer as pessoas que escreveram, né, que tiveram ou fizeram perguntas ou comentaram nos vídeos aí. Em cima disso que eu tô também pensando em fazer um pouquinho mais essa dinâmica diferente aqui agora. Então, para não ficar um vídeo muito longo, porque eu anotei aqui 9 tópicos, eu vou tentar falar de pelo menos uns 5 deles aí, né? Vamos ver quanto tempo eu levo para isso. Então, o primeiro erro mais comum que eu acho que nós professores cometemos é a falta de clareza na nossa comunicação, né? A gente entende muito, a gente pressupõe que os alunos sabem as coisas e na verdade eles não sabem. Muitas vezes, hoje aconteceu isso comigo, é por isso também que eu tô aqui falando disso, né? Às vezes algo que é muito simples para a gente explicar e que é muito simples, que a gente entende, porque a gente já repetiu aquilo milhões de vezes, não é simples para o aluno que está vendo pela primeira vez. Então a gente às vezes perde a paciência com eles, né? Ou não deixa com que eles tenham o tempo deles para poder aprender determinado conteúdo. E eu sei que isso no dia a dia acaba, né, não passando na nossa cabeça. E falando agora, e quando eu estava escrevendo isso, eu falei, nossa, hoje eu fui um pouquinho impaciente na hora da aula, na hora de explicar, mas coitados, né? Equação do primeiro grau não é tão fácil para quem está vendo pela primeira vez, e passar de um lado, passar para o outro, às vezes não faz sentido nenhum, mesmo que pra gente isso seja muito fácil. Então, esse é o primeiro erro mais comum que eu acho que os professores cometem, né? Que é falta de clareza na comunicação, e às vezes essa falta de clareza acaba, né, atrapalhando um pouquinho como o aluno pode aprender. Então a gente tem que partir do pressuposto de que os alunos não sabem absolutamente nada, né? E a gente está ensinando eles, é a primeira vez que eles estão vendo aquilo. Um segundo problema é a falta de adaptação ao público, né? A gente sabe que cada turma é única. Às vezes a gente tem várias turmas de primeiro ano, de segundo colegial, de terceiro colegial, e cada turma, o jeito que a gente ensina é totalmente diferente, né? O jeito que a gente começa a aula, o desenvolver da aula e o final da aula. Às vezes a gente percebe que uma turma entendeu muito mais, a outra não. Aí na prova você consegue perceber que, né, a forma como eles absorveram esse conteúdo foi muito diferente, às vezes numa mesma escola. Então, esse é um erro mais comum, às vezes, que a gente pega uma aula e quer simplesmente transmitir a aula daquela forma. É claro que no dia a dia, né, o tanto de matérias ou de salas que a gente tem, acaba às vezes ficando difícil de conseguir fazer uma adaptação para cada turma, mas no decorrer do ano a gente consegue entender como funciona melhor, ou a dinâmica, qual a melhor dinâmica para determinadas turmas. O terceiro ponto aqui é o que a gente mais comete, isso eu também me incluo, é uma falta de feedback construtivo. A gente bombardeia os alunos, primeiro, né, de conteúdo e depois de coisas erradas que eles fazem. Pode observar no seu dia a dia, né, na sua dinâmica de aula, quantas vezes você elogiou os alunos. E eu sei que agora muita gente às vezes assistindo o vídeo, se eu for pensar que eu vou falar, mas eu elogio os meus alunos, eu sei que eu faço isso. Mas se a gente colocasse mesmo na balança, se a gente pudesse gravar e analisar quanto a gente faz ou quanto a gente dá de feedback construtivo para eles em comparação ao feedback destrutivo, cada vez que você chama a atenção de um aluno, cada vez que você grita, cada vez que você fala para eles que eles não estão prestando atenção, tudo isso conta como um feedback destrutivo. E quando eles estão quietos, a gente não fala, nossa, parabéns, vocês estão quietos agora, porque a gente às vezes tem o medo de perder aquele momentozinho que eles estão ali todos prestando atenção, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção a isso. O quarto aqui é a rigidez excessiva. Bom, ser muito rígido, eu já conversei bastante disso em alguns vídeos, né? Ser muito, muito rígido ao extremo é algo que atrapalha e o aluno sempre vai ficar já com aquela tensão pré-aula. Eu acho que a rigidez, ela tem um limite,
Precisamos sim ser rígidos com os alunos, porque eles não têm maturidade para saber o que é certo, o que é errado, a hora de conversar, a hora de não conversar e como aprender, principalmente para essa geração sem paciência que nós temos hoje na nossa frente. Mas nós temos que saber qual é o limite da rigidez para não ultrapassar isso e não gerar nos alunos uma aversão à escola, uma aversão ao estudo, uma aversão às vezes à matéria que você leciona. Então, isso é difícil porque a gente simplesmente sai da faculdade, e quando a gente sai da faculdade, a gente entra numa sala de aula para dar aula e às vezes a gente pouco se compara ou pouco vê outros exemplos de professores. Hoje com a internet é muito mais fácil, mas mesmo assim um professor dando uma aula, explicando um conteúdo aqui no seu canal de YouTube é completamente diferente do dia a dia dele. E para outras profissões, né, queiram ou não mais práticas talvez, que não lidam ou não tratam tanto com outras pessoas, olhar exemplos de outras pessoas, de YouTube, fica um pouquinho mais fácil. Nós professores temos esse tato, né? Primeiro que estamos trabalhando com as crianças, com adolescentes, que é sim algo que requer muita atenção, tempo, estudo. E depois disso nós temos também os nossos diretores e chefes da escola, nós temos também às vezes os pais que nos escrevem e mandam e-mail e perguntam para o aluno. Então a gente sabe que esse campo é um campo minado, né? Que a gente está ali sempre com 3, 4 pessoas nos observando, ao mesmo tempo não observando, vamos colocar assim. Bom, o quinto que eu coloquei aqui, falta de empatia. Às vezes eu preciso dar uma lidinha aqui para o que eu quis dizer, agora estou esquecendo. Bom, falta de empatia, eu acho que isso é algo que eu colocaria aí lá no começo da minha lista, mas eu levei isso já aqui, né, dos tópicos que eu quero falar um pouquinho hoje, mais pro final. Eu acho que a empatia, ela causa um relacionamento muito positivo, não somente entre professor e aluno, entre um funcionário de uma academia, né? Eu posso falar isso também na academia, um funcionário da academia e o cliente, entre um vendedor de uma loja e a pessoa que está lá comprando, qualquer serviço que a gente ofereça, qualquer coisa que nos faça relacionar com pessoas, eu acho que a empatia é a porta de entrada para facilitar qualquer relação que a gente esteja construindo. E um professor empático, ele com certeza abre portas gigantescas para o aprendizado dos alunos. Se a gente tem empatia, os alunos eles já vão entrar na nossa aula, vão assistir a nossa aula de uma forma totalmente diferente. E empatia é algo, eu não sei se é tão treinável assim, quanto, né, dizem coaches e tudo mais. É claro que a gente pode melhorar bastante a nossa empatia, nós podemos, às vezes o que eu tenho feito muito aqui, vale de dica para outros professores também, é ter papeizinhos, né, eu tenho meu computador, às vezes, ou livro, então eu comecei a fazer papeizinhos para às vezes não me estressar, para às vezes, tipo, coisas que eu preciso lembrar de falar para os alunos, nome ou isso e aquilo. Então sempre na minha aula eu tenho aquela minha cartilhazinha ali, tá, aqui. Ah, olha só, tinha esquecido de fazer isso, né? Tinha esquecido de sorrir, tinha esquecido de dar um feedback positivo, tinha esquecido, então isso acaba lembrando. Acho que isso vale muito nessa dica para todos os professores, né? Vai escrevendo, às vezes você tá num dia que você tá muito nervoso, a gente não consegue separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, isso não tem como. Então se você tá com problema às vezes em casa, com família ou com amigo, ou um problema financeiro, você vai trazer isso para a escola. E se você tem um papelzinho, uma anotação ali na sua frente que você fez no dia que você estava calmo, que você estava assistindo esse vídeo agora, nossa, olha que legal, vou fazer isso, vou escrever aqui, isso vai me ajudar. Confia, acredita em mim, experiência própria. Estou compartilhando com você agora algo que me ajuda no dia a dia da escola, que me torna aí, ou pelo menos faz, ou eu acho que me faz um professor melhor para os meus alunos e também para mim. Primeiramente para mim, né? Isso é muito importante porque isso me acalma. Às vezes eu tô estressado ali, que eu tô tentando explicar e um aluno tá conversando e eu chamo a atenção, depois outro conversa, tudo eu olho para aquilo. Eles não têm culpa disso. Essa sociedade que a gente vive faz eles serem impacientes. Aí eu relaxo e falo, tá bom, vamos lá, vamos tentar de outra forma. Então isso tudo ajuda muito. Bom, disse 5, já fiz 5, vou falar mais um, que eu acho que esse também é fundamental para todos os professores.
professores que não se atualizam. Esse é um erro que a gente comete muito. Hoje em dia, por exemplo, né, tá saindo do forno um treinamento que eu estou montando sobre inteligência artificial para os professores, né? Esse treinamento, o que eu quero é disponibilizar na internet, ainda não sei se pago ou não pago. A minha ideia era não pago, mas quando a gente começa a fazer, já são aí 4 semanas trabalhando todos os dias, 2, 3 horas, final de semana também nele, então a gente começa a ver o quanto isso é trabalhoso e o quanto às vezes a gente precisa um valor irrisório pelo menos para, né, cobrir um gasto de tempo que a gente tem. Mas eu aprendi muito montando esse treinamento para as minhas aulas. E aí a minha ideia com esse treinamento é que as pessoas olhem para ele e consigam aprender algo que possam levar para as aulas delas. E às vezes a gente, né, professor, sabe tudo, porque a gente está ali no centro, os alunos e tudo mais, e a gente tem que saber que a gente não sabe nada. Quando a gente fala para os alunos que eles têm que aprender algo, né, se a gente for pegar um aluno que aprende biologia, história, geografia, ciências, física, matemática, português, em uma semana a gente só está dando aula, claro que eu não estou comparando nem falando que a gente tem que dar aula de tudo, mas às vezes eu fico me perguntando algo de biologia muito específico, que eu já há muito tempo não estudo, né, ou não estudei mais. O quanto aquilo poderia ser relacionado, por exemplo, com uma das minhas aulas de física ou de matemática. E, às vezes, um curso de interdisciplinaridade pode cobrir aquela lacuna que está me faltando. Ou um curso, por exemplo, de retórica, de apresentação, de falar em público, de montar slide. Às vezes, o nosso aprimoramento não precisa ser necessariamente na área pedagógica. Ela pode ser em outras áreas diversas que vão acrescentar para o nosso dia a dia como professor. Eu trabalhando em outra área, que é na área de educação física e dando aulas em academia, eu trago muita experiência de cursos que, né, lá parece que é muito mais assim rigoroso essa questão de fazer cursos extras para aprimoramento. Em um vídeo meu eu já falei também aqui o quanto a Alemanha, né, esse mercado de curso que eles têm de curso extracurricular e como isso é obrigatório dentro da escola, dentro de qualquer trabalho aqui, e o quanto isso faz com que nós possamos aprender, né? Recentemente a gente teve um treinamento aqui, alguns professores reclamaram do treinamento e eu falei, olha que legal, né? A gente tem que olhar para isso também como uma forma de aprendizado. Às vezes a maneira como essa pessoa fez esse treinamento não é a maneira como eu, por exemplo, daria as minhas aulas, então eu posso aprender também com relação a isso. Bom, enfim, se eu for ficar falando aqui, como eu disse, eu queria um vídeo mais ou menos de 10 minutos, já estou quase 13 minutos aqui, e sempre eu acho que essas questões, né, principalmente, por exemplo, os erros mais comuns que o professor comete no seu dia a dia, eu acho que isso vale muita discussão, vale muita conversa, não somente aqui, né, um vídeo que eu estou fazendo talvez para 5 pessoas, 6, 7, seja lá para quantas forem, mas eu acho que vale muito para cada um pegar um pouquinho disso tudo e aprender cada vez mais, beleza? Fico por aqui, amanhã volto com outro tema e contando um pouquinho também na escola, de como foi o meu dia a dia aqui. Até mais!